Tem algo que talvez esteja travando a sua vida há anos e você não percebeu. E isso se transformou numa espécie de maldição que tem afetado as suas escolhas e os seus resultados. Hoje eu vou te mostrar como isso acontece e o que você pode fazer para quebrar isso de vez. Talvez você já tenha tentado mudar a sua vida várias vezes, já tenha feito planos, orado, buscado respostas e mesmo assim nada muda. É como se tivesse algo invisível, sempre te puxando para o mesmo lugar de onde você veio. E o que eu quero te falar é que existe um lugar dentro da nossa mente que registra tudo. Registra tudo que a gente vive, que a gente sente, que a gente ouve, mesmo que você ache que aquilo ali não teve importância alguma. E esse lugar define toda a nossa vida. Define a nossa autoestima, define as nossas limitações, as nossas crenças, a nossa sensação de merecimento, o que a gente acha que consegue conquistar e o que a gente acha que não consegue. Então vamos lá. Muitas vezes alguém vira para você e diz: "Nossa, como você é lento. Nossa, como você é esquecido. Você não termina nada que começa. Você é muito azarado", entre várias outras coisas. E por mais que você tente ignorar, o seu subconsciente não ignora. Ele capta, ele registra isso. E quando ele registra, ele tenta te provar que isso daí é real. E aí você vive travado, se sentindo inseguro e com medo de realizar várias coisas na sua vida. Recentemente eu li um livro que, inclusive, vou deixar essa sugestão para vocês que gostam de leitura, que é O Poder do Subconsciente. Esse livro virou muita chave na minha cabeça e ele traz uma verdade absoluta, que é: o seu subconsciente não sabe o que é verdade do que é mentira. Ele apenas capta todas as informações que você acredita. E ele tenta o tempo todo te provar que você está certo. Tudo o que ele capta vira um comando interno. E esse comando interno molda a sua realidade. E espiritualmente, isso tem muito poder. Em Provérbios 18:21 diz: "A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto." Esse versículo poderoso ensina que a palavra tem o poder de destruir ou de dar vida. Porque a palavra não é só um som, ela é energia, é comando, é intenção. Jesus realizava muitos dos seus milagres com o poder da palavra. Ele dizia: "Levanta, anda, veja." Porque a palavra organiza a realidade. E eu só fui entender a importância disso quando eu comecei a passar pelo meu processo de despertar da consciência, que foi quando eu entendi que eu estava vivendo uma vida mergulhada no piloto automático, vivendo tudo de forma inconsciente, aceitando qualquer coisa como verdade absoluta. Então eu comecei a perceber tudo que acontecia ao meu redor. O que as pessoas falavam de mim, o que eu falava de mim mesma, o que eu acreditava como verdade absoluta. E com isso, eu percebi que eu estava vivendo mergulhada na verdade dos outros. E isso definiu e limitou a minha vida inteira. Então, tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam. A nossa mente é um terreno fértil. Quando alguém diz algo negativo sobre você, isso é uma semente. E quando alguém diz algo positivo, isso também é uma semente. A diferença é que uma se torna uma erva daninha e a outra se torna uma grande árvore frutífera. Com isso, nós temos que criar a consciência de quais sementes nós estamos jogando no terreno do outro. Quando você diz algo para alguém de negativo, como "você não presta, você é burro, você é azarado", você está jogando sementes negativas, você está amaldiçoando o terreno daquela pessoa, a vida daquela pessoa. E quando você diz algo positivo, como você é inteligente, como você é abençoado, eu vejo um futuro maravilhoso para você. Você está abençoando a vida daquela pessoa, jogando boas sementes no terreno dela. Então, nós temos o poder de abençoar ou amaldiçoar a vida das pessoas à nossa volta. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala. Da mesma forma que nós temos que tomar muito cuidado com tudo que a gente recebe, tudo que a gente escuta. E não é só sobre o que falam de você, mas também o que dizem da realidade. Por exemplo, homem não presta, mulher não presta. Relacionamento hoje em dia e ninguém quer nada com nada. Dinheiro é a raiz de todo mal. Ah, porque se você quiser ser alguém na vida, você tem que trabalhar e batalhar muito. Talvez isso seja a realidade daquela pessoa, mas ela não precisa ser a sua. Porque toda vez que você capta esses tipos de informação e você aceita isso,
o seu subconsciente vai o tempo todo tentar te provar que você tá certo. Então, a sua realidade começa a ser moldada com base nesses tipos de informação. Então, é muito importante que você se questione, filtre e perceba tudo que você escuta. E você não precisa aceitar como verdade absoluta tudo que ouve. E agora, eu vou dar para vocês algumas dicas práticas de como quebrar essa maldição da sua vida. Comigo já aconteceu muita coisa nesse sentido. Durante muito tempo, eu vivi presa dentro dessas crenças da massa. Por exemplo, sempre me diziam que homem não prestava e que relacionamento hoje em dia era muito difícil porque todo mundo tem tudo muito fácil, né? As pessoas se tornaram descartáveis. E quando eu olhava à minha volta, para as pessoas que estavam à minha volta, eu percebia que sim, realmente isso era um fato. Pessoas terem relacionamentos fracassados não é normal, mas é comum. E o problema é que a gente aceita isso como normal, como se fosse algo natural, ver relacionamentos falidos. Mas na verdade, não é. É comum. Mas o normal é um relacionamento saudável, próspero e abundante. Então, quando alguém chegava em mim e dizia que homem não presta, que relacionamento hoje em dia, quem casou, casou, quem não casou, já era. Eu sempre retrucava e dizia, não é possível. No mundo existem 7 bilhões de pessoas. Não é possível que não exista um homem bom nesse mundo. Na minha cidade atual, né, onde eu morava, existia, se eu não me engano, 80, 90 mil habitantes. E eu falava, não é possível que desses 80, 90 mil habitantes não tem um homem bom. E eu comecei a me questionar e falar, cara, se eu sou uma mulher boa, uma pessoa boa, por que não pode existir um homem bom também? Então, sempre que alguém chegava em mim e me falava que homem não prestava e que relacionamento era impossível, eu dizia, não é sim. Homem presta sim. Tem sim homens que não prestam, lógico, assim como também tem mulher que não presta, mas tem muito homem e tem muita mulher no mundo que presta. E de fato, o meu subconsciente deu um jeito de me provar que tudo que eu afirmava com palavras era realidade, trazendo para minha vida um relacionamento muito abençoado, depois de ficar 6 anos solteira. Durante muito tempo também me diziam que para você ser alguém na vida, para as coisas darem certo para você, você tem que batalhar e ralar muito. Isso afeta todas as nossas crenças de merecimento. A gente começa a achar que por mais que a gente faça, nunca é o suficiente. Que a gente tem que sofrer, que tudo tem que ser difícil, pra gente ser merecedor de conquistar algo bom. E a realidade não é essa. Deus não quer ver o seu sofrimento, não quer ver você, né, se desesperando para poder conquistar algo, muito pelo contrário. Tudo que vem de Deus para nossa vida é leve, é farto, é abundante, é próspero. Deus é tudo que tem de positivo e não que tem de negativo. Então isso também é uma crença que pode ser sim verdade para alguns, mas não é a nossa. Outro exemplo é quando dizem que dinheiro é a raiz de todo mal. Gente, o dinheiro é uma energia e essa energia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então isso não é uma verdade absoluta. O dinheiro, se bem aplicado, ele é uma bênção que pode abençoar a vida de muitas e muitas pessoas. Então, ser próspero e ter muito dinheiro é uma bênção. Além disso, eu, assim como vocês, passei a vida inteira ouvindo tanto palavras positivas quanto palavras negativas. E algumas das negativas eram: você é muito lenta, você é muito preguiçosa, você é muito azarada. E eu me identificava com tudo isso e replicava. Às vezes eu ia falar para as pessoas: nossa, eu sou muito esquecida. Nossa, eu não consigo me lembrar das coisas. Nossa, eu sou muito azarada. Quando eu comecei a perceber que eu estava falando isso, foi um choque. E outra coisa que eu repetia muito foi na minha fase de ansiedade. Eu passei pela fase de crise de ansiedade e eu sempre dizia para as pessoas: nossa, eu tenho ansiedade. Quando eu percebi a gravidade disso, eu comecei a mudar essas palavras. Então, em vez de eu falar que eu era ansiosa, eu falava que eu estava ansiosa ou que eu estava me curando da ansiedade. Até que chegou um ponto que eu nem falava mais sobre isso. Lembre-se sempre que Jesus curava através de palavras, que as palavras que a gente fala têm muito poder. Então, quando você afirma com convicção que você é algo, o seu subconsciente vai o tempo todo tentar te provar que você está certo e você vai atrair mais dessa situação para a sua vida. Então, comece a proferir bênçãos sobre a sua vida. Não importa o que passaram a vida inteira dizendo sobre você.
isso não define a sua identidade. E hoje eu quero que você passe um reset na sua vida e comece a perceber tudo que as pessoas falam à sua volta. Comece a prestar atenção também em tudo que você está dizendo no dia a dia. E lembre-se, você tem o potencial de abençoar ou amaldiçoar a sua própria vida e a vida das pessoas à sua volta. Escolha a bênção. E se essa mensagem fez sentido para você, deixa um like e deixa também um comentário me falando o que você achou desse conteúdo, alguma experiência que você já tenha passado, isso é muito importante para mim. E caso queira continuar junto comigo nessa jornada, se inscreve no canal que em breve eu vou trazer mais conteúdos desse tipo. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!